João capítulo 8, versículo 27 a 30, diz para nós o seguinte: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo, não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Temos relato de Jesus dentro do contexto de João, que anuncia aqueles de coração duro, que se nós formos ler os versículos anteriores que eu não peguei, porque seria muito comprido, muitos versículos para a gente trabalhar num encontro que não é tão grande, estavam num confronto com Cristo dentro daquilo que Cristo anunciava, né? De que Ele era e de que Ele é o próprio Deus. Na Sagrada Escritura, toda vez que é dito eu sou, isso é o nome de Deus, não sei se vocês sabem, né? Quando Deus no Antigo Testamento se apresenta para Moisés e Moisés pergunta o nome de Deus, qual o nome que Deus diz? Né? Eu sou aquele que sou. Né? A palavra Yahvé quer dizer isso, eu sou aquele que sou. Toda vez nas Escrituras que Jesus diz que Ele é, Ele está afirmando que Ele é Deus, mesmo sendo homem. Então aquele povo tinha uma dificuldade de compreensão, né? De que aquele homem que eles viram nascer, tanto que eles dizem em um outro momento da Escritura, né? Não é esse o filho de Maria, não é esse o filho de José? Como pode esse cara estar fazendo essas coisas? Como pode esse Jesus que eu vi nascer, que cresceu comigo na sinagoga, que ia conosco nas festas no templo em Israel, em Jerusalém, como é que esse está dizendo que é Deus? Entende? No entanto, diante da incompreensão, diante da perseguição posterior, porque tudo que não compreendemos tendemos a perseguir, porque temos uma compreensão torta, né? Deturpar. Jesus sofre as consequências de sustentar a sua vocação, a sua missão. Ele veio para o mundo para cumprir um papel, né? Ele não estava a passeio no mundo, diferentemente de nós, muitas vezes, que vivemos, às vezes, ao sabor dos ventos, né? Não sabemos muito para onde vamos, parece que não temos um projeto muito claro de vida, vamos experimentando ora aqui, ora acolá. Jesus não era assim, Jesus tinha muito claro o que ele veio fazer no mundo, né? Por isso não titubeava para a direita e para a esquerda. Havia um plano concreto de amor, ou seja, a própria palavra Jesus designa a sua missão, né? A palavra Jesus quer dizer Javé salva. Então esse Jesus veio para salvar a humanidade, pagando o preço que tivesse que pagar. Sendo reconhecido ou não, né? Sendo aceito ou perseguido. É claro que na sua casa, com a sua mãe, a primeira cristã, a primeira a receber o verbo, era acolhido. Maria o amava profundamente, era um consolo Maria para Jesus. Tanto que Jesus passou com Maria 30 anos, e com os apóstolos 3. Passou 30 anos oculto, apenas 3 anos anunciando a palavra e pregando, né? No entanto, no povo geral, não houve esse acolhimento. No povo geral, não houve essa recepção da palavra, né? Não houve. No entanto, ele não retrocede. Aí chega, nestes versículos que estão aqui, Jesus anunciando que quando ele for elevado, ele será reconhecido. Do que Jesus está falando quando ele for elevado? Né? Está falando da cruz. Onde é que Jesus foi levantado? A cruz. E por que ele disse que quando ele for elevado, ou seja, quando ele for pendido na cruz, e depois a outra elevação de Cristo, que é a sua ascensão, que nós vamos celebrar amanhã na liturgia, amanhã é a solenidade da ascensão do Senhor, ou seja, quando Jesus sobe ao céu depois de ressuscitar, depois de passar pela cruz,
e ressuscitar. Ele fica ainda 40 dias com os apóstolos e depois sobe ao céu, depois passa algum tempo, envia o Espírito Santo. Na liturgia nós vemos tudo isso na fé católica. Então ele é elevado na cruz, depois ele é elevado novamente na sua ascensão, quando ele adentra o céu de corpo e alma, ressurreto, né? Vivo depois de ter passado pela cruz. Ali ele disse que quando ele for elevado, o povo há de crer nele, as pessoas hão de crer nele, porque verão tudo o que aconteceu. A rejeição não foi a última palavra, a morte não foi a última palavra, a incompreensão não foi a última palavra. A última palavra foi a vitória sobre a morte. A voz que tentaram silenciar, viva de novo estava. E não só viva estava, como perpetuada na história, porque ele fundou uma igreja, que é no mundo o sinal desta palavra. A voz que tentaram silenciar lá na Palestina segue ecoando, porque esta palavra aqui é dele, não é nossa. A palavra que o sacerdote prega na Santa Missa não é para agradar os nossos ouvidos, porque a palavra não é dele. A palavra que eu prego aqui não é para agradar os meus, os teus ouvidos, porque a palavra é dele. A palavra dele não agradou aquelas pessoas de corações duros. E não agradarão muitos de nós. No entanto, a palavra deve ser anunciada. Há um plano de amor de Deus a teu respeito. Deixa eu te dizer, a meu respeito também. E geralmente 70, 80, 90% desses planos não é conforme nós. Nós é que temos que mudar, não é Deus que tem que mudar. Nós é que temos que acertar a nossa vida, não é Deus que tem que acertar. Não é Deus que tem que mudar para nos agradar. Ele não voltou atrás nem diante da cruz, meus caros. A morte é iminente, a morte iria acontecer, Jesus não volta atrás. É só você ler o relato. Lê o julgamento de Cristo. Lê as humilhações. Lê a bofetada que levou na cara. Ele não volta atrás porque ele sabia o que estava fazendo. Veio por amor a mim e por amor a você. Retroceder significaria não me salvar e não te salvar. E porque me ama e te ama, não se permite retroceder. Você ama assim? Será que nós amamos dessa forma? Será que diante do perigo, da iminência da morte, da incompreensão, da calúnia, nós não travaríamos? Será que nós não iríamos parar? Será que nós não deixaríamos de amar? Em quem, em última instância, está a nossa confiança? Em quem, em última instância, está a nossa esperança? Porque aqui na Escritura ele diz muito claro. Segue a Escritura aqui no versículo 27 e 28. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que não faço nada por mim mesmo, mas faço como me ensinou o Pai. Então é muito claro, é uma missão. Ele faz o que o Pai ordena, ou seja, toda a missão e vocação está pautada nisso, né? Vocação é isso, alguém chama e alguém responde. No caso aqui, a vocação de Cristo era salvar. Quem chama? O Pai. Quem responde? Cristo. Quem envia? O Pai. Quem é o enviado é Cristo. E como ele é enviado para cumprir uma missão, ele não faz a sua vontade, mas a vontade daquele que o chama. E o chama para salvar a cada um de nós. Então ele não poderia retroceder. E aí ele segue. E quem me enviou está comigo. E eu não estou sozinho. Ele não me deixou sozinho. Por que ele estava dizendo isso? Porque o seu povo estava lhe deixando sozinho. Só que como não era um homem imaturo, o seu coração não é guiado por afetos. Seu coração não para porque ele está abandonado. Seu coração não para, sua missão não para porque ele é incompreendido, percebe? Não é o tipo de pessoa que é movido por afetos, por aplausos, reconhecimentos. É movido por um propósito de vida. No nosso caso, infelizmente, ainda oscilamos muito, temos que aprender muito, amadurecer muito. Oscilamos demais. Oscilamos se nos aplaudem, nosso ego infla. Oscilamos se nos perseguem. Nossos afetos murcham, ficamos depressivos. Meus caros, nem tanto para cima inflando, nem tanto para baixo deprimindo. Não podemos ser escravo do que as pessoas opinam ou acham a nosso respeito. Temos que cumprir a missão que nos foi dada. Mas aí a pergunta que fica é: você sabe a missão que te foi dada?
Porque no último versículo ele fala: eu faço o que lhe agrada, ou seja, eu faço o que agrada a este Pai. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Aí a pergunta que fica para nós sabemos? Será que nós estamos dando espaço para que Deus fale? Ou será que a nossa oração é aquela lamúria constante de pedir coisas? Será que Deus virou para nós um supermercado, meus caros? Que nós pedimos e pagamos com Ave Maria, nós pedimos e pagamos com Pai Nosso, nós pedimos e pagamos com sacrifícios A, B ou C? Será que a nossa relação com Deus é essa relação de interesse? Ou será que nós temos uma amizade com Deus? E porque temos uma amizade com Ele, queremos entender o que Ele quer de nós. E eu digo para você, aqui reside o segredo da felicidade. Ser feliz não é não ter problemas, ser feliz não é ter todos os prazeres do mundo, ser feliz não é ter todo o dinheiro do mundo. Ser feliz é estar no mundo cumprindo um propósito, vivendo o que você veio para viver, fazendo o que você nasceu para fazer. Mas se você não sabe, você vive ao sabor de novo das opiniões, dos aplausos, das modas, de tudo que oscila no mundo. Dá para ser feliz oscilando? Dá para ser feliz sem ter porto seguro, meus caros? Sem saber o que se é no mundo? Não dá. Ora você vai estar para a direita, ora você vai para a esquerda, ora você vai gostar de A, ora você vai gostar de B. Deus era firme no seu propósito, porque nasceu com uma missão. Nasceu para cumprir esta missão, para viver este propósito. E aí é necessário, e eu vou me encerrando, na tua oração, ter a coragem nesta intimidade. Ter a coragem de confrontar Deus, entrar no íntimo do teu coração e de questioná-lo sobre o que Ele quer da tua vida. Dar espaço para que Deus fale. Nós que somos tão tagarelas, nós somos a geração dos tagarelas. Insuportavelmente tagarelas, todos nós. Tanto você vai ver, quem que nós tendemos a valorizar? Quem fala bem e quem fala bastante. Nós valorizamos. Coitado dos tímidos e daqueles que são silenciosos. O mundo cai de pau em cima. Por quê? Porque não valoriza. Então nós somos a geração dos tagarelas, que amamos tagarelas, seguimos tagarelas, aplaudimos tagarelas. Você já parou para pensar que você tem que silenciar a tua boquinha? Eu preciso silenciar a minha boquinha para ouvir o que Deus quer. Deixe Deus falar. Tenha coragem de deixar Deus falar com você. Tenha coragem de perguntar para Deus o que Ele quer da tua vida, para que a tua vida não passe, meu caro, porque ela vai passar sem você ter feito nada dela. Porque qualquer coisa que venhamos a construir nesta terra vai passar. Saúde, beleza, dinheiro, saúde, reinos e reinos e reinos. Haja vista o reino que perseguiu a Cristo e o matou. Onde é que está? Onde é que está a religião judaica? Onde é que está o Império Romano? Cadê Pilatos? Cadê a grandeza daquele império? Não existe mais. Mas Cristo permanece na história, porque o que é de Deus permanece. O que é de Deus permanece. Aquilo que é nosso, meus caros, é transitório, é passageiro. Se você está construindo toda a tua vida naquilo que passa, a tua vida passará sem um fruto real. Agora, se você constrói em Deus, aí nós temos o exemplo dos santos. Que eu não vou falar, obviamente, mas o tempo já vai avançando. Aí nós temos o exemplo dos santos. Homens e mulheres que fizeram a diferença, homens e mulheres que construíram algo que permanece. E que até hoje, basta nós termos a coragem de ler sobre a vida deles. Nós vamos ver que pessoas, que homens e mulheres são esses, que tudo entregaram. E aí não tem desculpa. Tem velho, tem novo, tem criança, tem jovem. Tem pessoas letradas, teólogos, e senhorinhas simples, que mal sabiam escrever o próprio nome. Porque a santidade é para todos, só tem que ter a coragem de deixar Deus dizer para você o que Ele quer de você e ser obediente. Saber que não está no mundo a passeio, está cumprindo uma missão. Você não nasceu por acaso. Fecha um pouco os teus olhos. Deixa que a palavra de Deus que foi pregada, ela mesmo te convença, porque eu não tenho propósito, nem tenho força para isso, de te convencer de alguma coisa.
Não tenho qualquer pretensão, apenas cumpro o meu ofício, que é pregar. Quem pode te convencer de algo é Deus, que na tua alma já habita. Quem pode te convencer que essas palavras calam na tua alma como verdade é Deus, que aí habita, porque Ele já habita aí. Porque você é filho dele. Porque o sangue pendido na cruz foi pendido por você. Porque o amor de Deus te elegeu para o alto, para o céu, para coisas grandes, não aos moldes do mundo, mas segundo o seu coração. Que nesse instante de silêncio que vamos fazer, enquanto a Capela do Santíssimo será preparada para a adoração, seja o tempo de você deixar ruminar, a palavra dentro do teu coração. Para depois, quando a Capela do Santíssimo abrir, o Santíssimo estiver exposto, você poder, nesse diálogo de amor, conversar com Deus, ofertar a tua vida, aquilo que a palavra mexeu, aquilo que a palavra questionou, e de fato a nossa oração tenha eficácia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.